Aí pode estar dizendo, de novo? Parece até que a igreja não tem pregador. Na verdade, irmãos, eu quero justificar o seguinte: quando a escala de pregadores vai ser organizada e feita, nós temos aqui 4 igrejas. Então se reúnem os líderes, os anciãos das 4 igrejas, eles se reúnem em uma das igrejas, e daí eles oram, buscam a direção do Espírito Santo, e aí então começam a fazer as indicações para os pregadores das igrejas. É assim que é realizado. Talvez você possa não saber e pensar, poxa, quem é que bota os pregadores? O Espírito Santo de Deus. Então, se você confia em Deus, está no comando da igreja, é por isso que estou aqui hoje. Não sou um humilde servo do Senhor, não teria condições de estar aqui se não fosse por Ele. Preguei o último sábado do mês, dia 30, e agora dia 13, no segundo sábado, só passou um sábado, estou aqui novamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, é assim que é feita a escala de pregadores, para que você não fique pensando que é alguém que indica e que coloca, mas sim o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Todos compreenderam? Agora nós vamos passar um anúncio especial. Entendi. O que está verdade? Mudou? Tá bem. Essa é uma lamela assim mesmo. A direção do Ministério da Mulher pede aqui para a gente lembrar que amanhã irá começar os 10 dias de poder. Você, assim está aqui, não estou lendo. Você deve fazer em sua casa, com a sua família. Deve. São 10 dias de oração, de abstenção de algumas coisas, 10 dias sem internet, 10 dias sem TV, 10 dias sem jejum. Até se você quiser passar os 10 dias sem comer, pode também. 10 dias sem comer. Mas você deve fazer na sua casa, com a sua família, o culto dos 10 dias de poder a partir de amanhã. E você vai escolher o horário entre 5 e 6 da manhã. Não é isso, diretora? 5 e 6 da manhã. Aí você vai escolher o horário. Se você quiser fazer das 5 às 6 da manhã, aí fica a seu critério, né? Mas não está sendo anunciado assim. Você vai escolher um horário para fazer o culto com a sua família de 5 às 6 da manhã. Dentro dessa hora aí você pode fazer o culto 10, 15, 20, 30 minutos ou até de 1 hora se você quiser. Mas é dentro desse horário de 5 às 6 da manhã. Entendido? Todo mundo compreendeu aí? A partir de amanhã, 10 dias de poder. Olha, se você quer receber o poder do Espírito Santo e preparar para o que está vindo aí, faça esses 10 dias de poder. Se abstenha de tudo que eu acabei de falar para trás aí. Se concentre somente em adorar ao Senhor e se preparar, e preparar a sua vida espiritual para o que dentro em breve virá. Amém? Quando Jesus me restaurou, nós vimos aqui o hino falando sobre restauração e é sobre isso que nós iremos falar nessa manhã. Quando Jesus me restaurou. E você também pode ter a possibilidade de pensar aí, voltar o tempo e se lembrar quando Jesus me restaurou. A restauração é necessária para que possamos nos transformar numa pessoa melhor. Porque o que fazíamos antes, hoje não fazemos mais, depois da restauração. Então, lembre-se aí, viaje no tempo e nós iremos viajar e eu vou convidar você para ser um espectador. Não vai ser um telespectador, porque o telespectador vai assistir pela tela. E nós iremos viajar e você será um espectador. Você estará à beira da praia, isso na imaginação, é claro, né? Na imaginação. Você estará à beira da praia e vai conhecer a história de um homem que Jesus restaurou. Porque Jesus, ele queria que esse homem
cumprisse com um mandato. Ele queria que o homem cumprisse com missão. Esse homem foi o Pedro. E eu quero que você comece a pensar aí, o que você tem de Pedro? Seu caráter. No seu caráter, o que você tem de Pedro? Todos nós conhecemos a história de Pedro aqui, né? Todos nós conhecemos a história de Pedro, que era um dos discípulos de Jesus. E eu quero que você volte na história e comece a se colocar no lugar de Pedro, para que você possa entender o que você tem de Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus, sabe, aquele mais para frente. Era o que estava querendo fazer tudo primeiro. Pedro era o discípulo que tomava a dianteira de todas as coisas. Se Jesus falasse alguma coisa, Pedro já pulava lá na frente e dizia: opa, aqui estou eu. Era sempre o primeiro de todos os 12 que Jesus havia convidado para o seguir. E Pedro, então, quando Jesus fazia qualquer proposta, Pedro era o primeiro a aceitar. Era o primeiro a aceitar. E nós vamos conhecer um pouco da história de Pedro, o porquê que Jesus o restaurou. Engraçado, né? Será que nós também precisamos de alguma restauração, meus amigos? Quando você tem um pouco de Pedro, que você lembrar do caráter de Pedro, será que você precisa, eu preciso de alguma transformação para ser melhor discípulo de Jesus? Pedro precisou ser transformado. A prova é que, não sei se vocês se lembram da história, claro, eu acho que a maioria lembra. Quando Jesus foi preso, Pedro estava lá. Mas antes de ser preso, Jesus disse assim: olha, ei, lembre-se, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro olhou para Jesus e disse: jamais. Eu? Não, vou negar coisa nenhuma. Se tu for para a morte, eu vou contigo. Vocês acham que Jesus não sabia que Pedro negaria? Jesus sabia. Mas e Pedro? Será que vocês acham que Pedro achava que ele negaria quando ele viu essa resposta? Assim somos nós. Muitas vezes negamos a Jesus, somos como Pedro. Jesus disse que nós vamos negar, anuncia isso, e nós fazemos o quê? Não. Eu vou contigo até a morte. Jamais te negarei. Mas a Bíblia conta a história que Pedro, quando Jesus foi preso, quem tomou a dianteira? Quem estava lá no primeiro? Pedro. Arrancou a espada da Bahia na orelha de dos secretários do sumo sacerdote. Cortou a orelha do homem. Passou a espada, disse: epa, aqui não levar meu médico de jeito nenhum. Cortou a orelha de mal. Jesus, guarda aqui com ferro fere e com ferro terapia. Não é assim, esse não é o meu propósito. Tudo está aqui cumprido como está escrito. Fica tranquilo, Pedro. Tem calma. Colocou a mãozinha lá na orelha do servo, curou e foi levado embora. Mas Jesus já havia anunciado que os discípulos fugiriam, se espalhariam. E Pedro foi o primeiro. Fugiu. Jesus foi levado, ele à distância acompanhando. A Bíblia conta que ele esteve ali à beira de uma fogueira e alguns cegos conheceram. Esse também era seguidor, e ali então começa a história. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantasse. Mas Jesus, ele se apresentava aos discípulos com o seu comando, eles lançavam novamente. Aí nós queremos aqui nos deter o texto que nós iremos ler na palavra de Deus, no capítulo 21. Vamos abrir a Bíblia. Capítulo 21 do Evangelho de São João. Aí está a história que nós queremos ler para você nessa manhã, e está aí algumas lições da palavra de Deus para a nossa vida. Capítulo 21 é o último capítulo do Evangelho de São João, e nós iremos ler aí alguns versos. Amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração.
Amado Deus, neste momento a tua palavra está aberta e queremos pedir o teu entendimento para nossa mente e nosso coração, para colocar em prática nossas vidas. Capacita, nos orienta, nos concentra, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 21 começa falando sobre a pesca maravilhosa. Agora eu quero que você vá viajar comigo lá para a praia, como eu te convidei antes para ser um espectador. Imagine que você está na beira da praia, assistindo aquela cena. Jesus já havia ressuscitado. E aí, logo após a ressurreição, ele já tinha se apresentado para alguns, Maria Madalena e outros mais, alguns discípulos. Daí então, alguns dos discípulos resolveram ir pescar como antes. E eles foram para a praia pescar. Então Jesus, ele vai até a praia, lá ele prepara o fogo, prepara os peixes, pão, e ali fica, esperando os discípulos voltarem da pescaria. Como no começo, quando Jesus os chamou para seguir, Jesus havia dado uma ordem para que eles lançassem a rede, porque eles não haviam pescado nada. No final do Evangelho de São João também fala a mesma coisa no capítulo 21, que os discípulos foram pescar e passaram a noite pescando, e ao voltar, eles não haviam pescado nada. Então Jesus se apresenta para os discípulos e diz assim: olha, lancem a rede aí para o lado direito. E então os discípulos, confiando naquele que estava lá, que eles não haviam reconhecido ainda, lançaram as redes. A Bíblia diz, no texto, capítulo 21, que ao lançar as redes, os discípulos que estavam no barco pescaram 150 grandes peixes, a ponto de que não aguentaram puxar as redes para levar os peixes para o barco. Quando eles tiraram as redes, a Bíblia menciona no capítulo 21 que João disse: Pedro, é Jesus. A Bíblia menciona que Pedro estava sem o roupão. Isso quer dizer que ele estava só com um shortinho aí, e olha lá. E aí a Bíblia menciona que Pedro então pegou o seu casaco, se vestiu e fez o quê? Se lançou na água e correu, como sempre, o primeiro ao encontro de Jesus. Ele foi se encontrar com Jesus na areia. E ao encontrar Jesus, Jesus o abraça e aí o faz um convite. E é esse convite que nós iremos ver agora. Depois dessa introdução, vamos para o capítulo 21, vamos para o verso 15. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estava ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa?
Este é um discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, pense que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para que os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Amém? Está aí a história. Jesus convida Pedro então e faz a primeira pergunta. Se você for analisar o porquê que Jesus perguntou 3 vezes, e por que na terceira vez Pedro se irritou, e por que Pedro estava sempre tomando a dianteira e fazendo as coisas, é isso que nós queremos que você viaje na história. Ao estar lá na beira da praia, você como espectador, de que forma você reagiria ao ver Jesus e Pedro e os discípulos, e Pedro pular, e sair sendo o primeiro, e começar a correr, e ir em direção a Jesus, e dizer assim: mestre, aqui estou pronto, mestre, vou para onde tu for, eu faço o que tu quiser que eu faça. A mesma coisa do início. E Jesus já conhecia o caráter de Pedro. Era um homem esforçado, era um homem dedicado, era um homem que gostava de trabalhar para o Senhor. Mas Jesus precisava transformar o caráter de Pedro. Jesus precisava transformar Pedro, porque Pedro estava sempre se precipitando. Pedro estava sempre à frente porque ele era precipitado. E nós vemos aqui, ao você imaginar estar ali naquela cena, a frustração de Pedro quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas pense nas respostas de Pedro. De que forma será que você imagina que Pedro respondeu ao Jesus perguntar pela primeira vez: Pedro, tu me amas? Será que Pedro respondeu assim: sim, Senhor, eu te amo? Ele sendo de caráter forte, ele sendo sempre o primeiro, de que forma você imagina que Pedro respondeu? Dessa forma? Não. Sim, Senhor, tu sabe, claro, eu te amo. Porque é geralmente assim, irmãos, a gente, quando alguém pergunta se você ama a Deus, se você ama Jesus, você, para ser o primeiro, respondemos dessa forma: amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas em nossas atitudes, e o nosso caráter, será que reflete realmente que nós estamos amando a Jesus? Quanto você tem de Pedro? Quanto eu tenho de Pedro? Será que nós estamos sempre semelhantes a Pedro? Como na história? Ele disse pela primeira vez, quando Jesus perguntou: eu te amo, Senhor. E todo empolgado, muita gente pergunta, quando é perguntado se ama a Deus: eu te amo, Deus, eu te amo, Jesus. Mas não era essa resposta que Jesus queria ouvir de Pedro. E ao repetir pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, tu sabe, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Na mesma empolgação, sendo sempre o primeiro, tomando sempre a dianteira. E aí Jesus, ele olha para Pedro com aquele mesmo olhar que ele olhou quando Pedro negou pela terceira vez. E foi por isso que Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro havia negado 3 vezes. Jesus olha para Pedro e aí ele se lembra daquele olhar, daquele mesmo olhar, quando ele olhou que Jesus ia passando, e ele olhou para Jesus e se lembrou quando o galo cantou que ele, Jesus, havia dito que ele o negaria 3 vezes. Esse mesmo olhar profundo olhou para Pedro e perguntou pela terceira vez. Jesus queria a confissão de Pedro, mas de coração, uma confissão não de boca, de coração. E pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E a resposta foi diferente das outras 2. Aí Pedro já reconhece o senhorio de Cristo. Pedro já reconhece Jesus como Salvador. Pedro reconhece o ato da morte de Jesus na cruz. Pedro reconhece a graça de Deus. Pedro reconhece que é um pecador. Pedro reconhece todas as coisas que ele tinha de defeito. E aí ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes também que eu te amo. Já não com aquela empolgação das 2 vezes anteriores. Quando Jesus restaura a nossa vida, quando Jesus restaurou a vida de Pedro, ele colocou em seu coração o amor. E o amor é demonstrado de
várias formas, porque quando nós amamos, nós nos preocupamos, nós servimos, porque Jesus, Ele mostrou isso, e Ele convidou nós para sermos seus discípulos, para amar as pessoas, para ajudar as pessoas, para servir as pessoas. Ele colocou no coração de Pedro que a partir daquele dia Pedro teria que ter um servo, Pedro teria que ser um igual a Ele. E quando Jesus restaura nossas vidas, nós somos um igual a Jesus. Lembram? Quando Jesus foi trazido como mercenário? Era diferente. Agora, queridos, Jesus, quando coloca o amor no nosso coração, nós passamos a ser outras pessoas. Talvez você possa estar pensando assim: eu não tenho nada de tudo. Sou bom. Se lembra? Bom, só existe um. E a Bíblia diz quem é. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, bom mestre, ele respondeu: por que me chama de bom? Bom só tem um. Ó, Deus. Deus é bom. E nós precisamos aprender isso. Agora, a preocupação de Jesus em mostrar a Pedro, ao perguntar se ele o amava, era justamente colocar em seu coração o amor. Porque quem ama serve, quem ama ajuda. Quanto você tem de Pedro em seu caráter? O que você tem feito para salvar a vida das pessoas? O que tem feito para ajudar a vida das pessoas? O que eu e você temos feito para evangelizar? O que eu e você temos feito para trazer as pessoas para a igreja? O que eu e você estamos fazendo na igreja? Será que nós estamos aqui só como espectadores? Como convidei a princípio, para que fôssemos lá para a praia? Será que nós estamos aqui só para assistir os cultos? Quando Jesus perguntar: tu me amas? Lembre-se, ele irá fazer a pergunta 3 vezes. E ele quer ouvir você na resposta, a última resposta. E foi aquilo que ele deu quando reconheceu Jesus como autor e consumador da sua fé. Quando Jesus perguntar para você, perguntar para mim, e perguntou para Pedro, ele queria obter de Pedro uma resposta em relação à restauração da sua vocação. Jesus, ele nos restaura para que possamos renovar a nossa vocação. Qual é a sua vocação? Pedro, como eu disse para vocês, estava sempre em primeiro, mas ao ser restaurado por Jesus, o que foi que aconteceu? Lembra da história? Vamos então, viagem lá para Atos Apóstolos, primeiros capítulos. Você vai perceber que quando Pedro recebeu o poder do Espírito Santo, a Bíblia menciona que ele pregou um sermão, e mais de 3.000 pessoas se converteram. Era a vocação dele, pregar o Evangelho. Jesus tinha esse objetivo ao transformar o caráter de Pedro. Jesus tem esse objetivo ao transformar o meu e o seu caráter também. Pregar o Evangelho. Se a sua vocação é essa era a vocação dele. E foi por isso que Jesus o chamou. E por isso que Jesus reconhecia que ele precisava de Pedro para o cumprimento do início da igreja. E Pedro então vai ali e prega um sermão e cerca de 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Qual é a sua vocação? É pregar? Qual é a sua vocação? O que você tem de Pedro em seu caráter? Imagine. É cantar? É louvar ao Senhor? É adorar? O que você tem de vocação? O que você almeja para apresentar para Deus?
reconhecer isso. É por isso que eu convido você para pensar. Porque nós não estamos aqui à toa, não. Há um propósito. Deus te convidou porque Ele tem um propósito na tua vida. Deus convidou a mim e a você porque Ele tem um propósito com as nossas vidas. E nós, como adoradores, precisamos descobrir qual é a nossa vocação. Nós precisamos descobrir o que nós queremos fazer para adorar ao Senhor. Quando Jesus restaurou Pedro, Ele restaurou porque Ele precisava de Pedro na pregação do Evangelho. E quando Ele me restaura, Ele precisa de nós para pregarmos o Evangelho. Queridos, Jesus, quando nos restaura, Ele faz com que nós reconheçamos os nossos valores. Lembra do hino? Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Esse hino eu estou tocando da Igreja Católica. Eu acho que até de lá também, viu? Acho que foi algum padre que inventou aí. Bonito, né? Reconheça que você tem valor. A Bíblia diz que nós somos nos olhos de Deus. Ninguém é inútil aqui. Todos nós temos valores, cada um com seus particulares. E nós precisamos, quando Jesus nos transforma, quando transformou a vida de Pedro, Ele queria que Pedro reconhecesse os seus valores. Quais eram os valores de Pedro? Talvez quando Pedro se prostrou lá, que reconheceu que havia negado Jesus, ali naquele momento, ele se sentiu triste pelo fato de ter negado Jesus 3 vezes. Ali naquele momento, Pedro então reconheceu que Jesus havia morrido por ele, porque ele tem valor. E você também tem valor. Jesus morreu por você também. Não se sintam inúteis na igreja, porque você e eu, cada um de nós, temos valor. Agora, quais são os seus valores? O que você tem de valor para apresentar para Deus? Não estou falando de valores. Não. Estou falando dos seus dons. Eu estou falando dos seus talentos. Eu estou falando daquilo que Deus pode aperfeiçoar em você, daquilo que Deus pode te dar, daquilo que Deus pode transformar. O que você tem de valor para apresentar para Jesus? Você não é inútil, eu não sou inútil. Nós estamos aqui porque temos valor. Agora precisamos reconhecer quais são os nossos valores. Qual é o seu valor? Descubra. Se você não sabe, pesquise. Faça uma viagem espiritual. Busque da sua mente. Ela pode apresentar os seus valores. Jesus havia ensinado muitos dos valores do reino para os seus discípulos. E o maior é que, quando ele foi lá fazer a ceia, qual foi o maior dos valores que Jesus apresentou para os discípulos? Aquele que quiser me seguir, faça o quê? Sirva. Esse é o maior dos valores, servir. Servir. Todos nós aqui temos esse valor. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que temos que servir. Eu acho interessante que muitas vezes, como discípulos de Jesus, nós nos negamos a servir. É por isso que nós precisamos viajar em nossa consciência. Quanto você tem do caráter de Pedro? Pedro se negou, Pedro negou, e muitas vezes e você e eu negamos? Quando não servimos as pessoas que estão necessitando de nossa ajuda, quando não ajudamos as pessoas que estão ali precisando, nós estamos se negando a servir.
que é um dos maiores valores que Jesus apresentou para os seus discípulos e que ele apresenta também para nós. Quem quiser ganhar a sua vida terá que perdê-la. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. São valores. É possível que muitas dessas lições elas possam passar despercebidas pelos discípulos e por nós também. Jesus tem agora a oportunidade derradeira de ensinar a Pedro sobre os outros, como é ser o verdadeiro discípulo. Jesus coloca em perspectiva os valores do reino de Deus. Queridos, a história conta de que forma Pedro foi morto. Quando nós lemos o texto aqui no finalzinho, onde fala que Jesus fala que Pedro estenderia as mãos para que o outro vestisse, que João diz que Jesus havia dito isso, se referindo de que forma Pedro morreria. A história conta que Pedro também foi crucificado. A história diz que ao ser levado para ser crucificado, Pedro disse que não era digno de morrer como Jesus. E a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu à altura de ser crucificado de braços abertos, igual ao seu mestre Jesus. Tertuliano afirma que Pedro foi crucificado em Roma sob as ordens do imperador Nero. E Eusébio reporta que Pedro solicitou ser crucificado de cabeça para baixo. Aí está o fim da história de Pedro. E o que tem de importância para Jesus é que tipo de vida a pessoa está levando, e esta vida tem que culminar numa morte que glorifique a Deus, como foi a própria vida de Jesus na terra. Irmãos, nós estamos vivendo aí os últimos dias, mas a gente tem percebido que cada dia que passa, a situação espiritual da igreja tem decaído. Nós estamos cada dia mais frios na fé. Será que quando chegar o dia em que seremos convidados perante os tribunais, seremos convidados a comparecer diante dos tribunais, será que nós iremos realmente levantar a bandeira de Jesus e dizer: mestre, eu morrerei, mas não te negarei? Na situação que nos encontramos hoje, será que quando tivermos sendo perseguidos, para sermos presos, sermos maltratados, sermos espancados, será que nós iremos se apresentar diante das autoridades e iremos dizer assim: olha, eu não sou digno de morrer de braços abertos como Jesus, eu quero morrer crucificado na cruz, de cabeça para baixo como Pedro? Não queremos passar por isso. Não queremos passar por isso. Quando Jesus te restaurou, esse é o tema dessa mensagem. A vida tem que ser vivida para glorificar a Deus. E isso somente acontece quando eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é e o que Ele requer de mim. Jesus restaura a nossa amizade. Quando nós passamos a servir a Deus, nós escolhemos nossos amigos. Não fazemos mais aquilo que fazíamos antes.
e passou a escolher as amizades que o ajudavam na pregação do Evangelho. E você? Quanto tem do caráter de Pedro? É possível não rejeitar as pessoas, mas escolher os amigos? Existe um significado no uso do verbo no tempo presente: continue a me seguir. Pedro havia seguido o mestre no passado, mas em muitas oportunidades ele não foi persistente. E agora Jesus espera que este novo seguir adquira maturidade. Siga-me. Ele disse nas 3 ocasiões, quando perguntou a Pedro se Pedro amava: siga-me. Então Jesus restaura hoje a quem desejar seguir mais de